Deus se colocou no nosso lugar. Será que nós nos colocamos no lugar dos outros? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, este dia de mergulho na paixão do Senhor. Momento que nós recebemos uma graça especial. Um dia em que o nosso coração se entristece diante do horror daquilo que nós provocamos de sofrimento no Cristo. Hoje também começamos a novena da Divina Misericórdia. Por isso, faça, não perca este caminho até a festa também da Misericórdia, que como comunidade festejamos com muita alegria. Quero também pegar com vocês a leitura que está em Isaías, capítulo 52, do versículo 13 até o 53, 12. Diz assim: Eis o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados de vê-lo tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. É interessante, né? Porque a palavra começa assim: o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. E depois começa a falar um monte de sofrimento. Meu Deus, que loucura é essa? Que significado é esse? É isso que nós teremos muita dificuldade de entender. Aqui está um salto, que Santa Teresa d'Ávila vai falar que demorou muito tempo na vida espiritual dela. Compreender esta dinâmica, porque não é fácil, não dá para entender por aqui. Mas enfim, ele vai ir ao mais alto grau e aí começa agora a falar. Foi desfigurado, não parecia ser humano, não tinha aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, reis manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado. Ainda continua a palavra e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos e quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos. Não tinha a aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto das dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tampávamos o rosto. Olha as expressões fortíssimas para dizer, olha a que ponto chegou. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. Na verdade, é ele que tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, a nossa dor. A tudo aquilo que nós não queremos ver, tudo aquilo que nós não queremos fugir, sim, ele assumiu no nosso lugar. O que nós não queremos ver é justamente o que ele assumiu. Aonde nós muitas vezes estamos fugindo, ele acolheu para si. Ele diz, eu quero, eu assumo. E ali continua. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado, mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados e esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e as suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Muito forte. E continua ainda a história, mas para nós não ficarmos com o vídeo comprido, quero parar aqui. Entende essa lógica? Quero pegar o exemplo de São Padre Pio. São Padre Pio, quando tinha alguém sofrendo, ele rezava, pedindo as dores daquela pessoa para si, para que o castigo que havia de recair sobre aquela pessoa recaísse sobre ele.
Muitas vezes ele narra as dores terríveis de cabeça que ele tinha por causa da guerra. Ou seja, a ferida de todas aquelas pessoas que estavam sofrendo mentalmente por causa da guerra. E nós pedimos também, Senhor, por toda a guerra, que o Senhor traga ao mundo sempre a paz. Todas as feridas que eram causadas, imagine as mães, né? Aquelas pessoas que estão depois diretamente envolvidas na guerra, quanto sofrimento psíquico, quantas dores na mente. Pois é, São Padre Pio assumia aquilo de tal forma que ele sentia constantemente dores de cabeça por causa da guerra. O que ele estava fazendo? A ferida que estava no povo, ele pediu para que ele pudesse assumir. E ele o assumia a nível espiritual, carregando aqui. Pensa, são os valores aí que muitas mães vivem, que preferem que elas sofram em vez do filho. Agora imagine que você sinta-se chamado a um ponto de ver as dores dos outros e trazer sobre si, ofertando a Deus. Isso seria um erro se nós pensarmos psicologicamente. Alguns vão pedir, afaste-se do problema, afaste-se desta dor, porque você está se destruindo por causa do sofrimento que você está trazendo para si. E é verdade, se você fizer isso somente como uma matéria intelectual, somente com uma vontade, um querer, e não trouxer a Deus, a Ele, porque sim, Padre Pio fazia isso, mas ao mesmo tempo o que ele fazia? Oração, penitência. Ele também colocava, descansava, ia ao coração do Senhor e fazia unidade com Ele. Na verdade, não era Padre Pio que sofria, mas era Cristo que sofria em Padre Pio. Quando Padre Pio fazia unidade com Cristo, não pelas suas forças, mas pelo desejo, pela vontade de unir-se a Cristo, de ter o mesmo coração de Cristo, ele assumia as dores, mas não assumia somente ele, assumia a graça. Então você vê um verdadeiro Pentecostes, porque as pessoas começavam a ser curadas. São inúmeros aquelas histórias. Olá, volta. São inúmeras as histórias de pessoas curadas pela intercessão de São Padre Pio. Cristo agia naquela pessoa do Padre Pio de uma forma espantosa, porque um homem resolveu assumir para si as dores do povo, que eram as mesmas dores do próprio Cristo. Uma loucura. Não dá para explicar muitas coisas dessas realidades, mas só agradecer, porque ainda Deus continua suscitando homens e mulheres para este ministério. Agradecer porque o Senhor fez isso por nós primeiro. E esses que vão escolhendo este caminho vão completando aquilo que faltava na paixão de Cristo. Porque na paixão nada faltava, a não ser o teu sim, que se une a Ele, e então Ele, pelo teu sim, pode agora sofrer também você, pela vida, pelo coração, para que possa ser expiado os pecados de tantas outras pessoas. Amém. Pensa um pouquinho nessa loucura. Deus nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.